Senhor, eis aqui o teu servo, irmão Nilson, que vai ministrar a tua palavra nessa noite aos nossos corações, que já está aberto. Que a tua palavra que for ministrada aqui, Senhor, ela continue a operar dentro daquilo a qual ela for designada. Eis aqui o teu servo, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus, Pai, um domingo abençoado. Eu creio que nessa noite o Senhor já tem falado no meu e no teu coração, através de louvores, através da leitura da palavra, enfim. O nosso Deus ainda quer falar. Aleluia. Eu quero que os irmãos, se puderem, abrir sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo número 9, versículo de número 24 e até o versículo de número 27. Livro de Daniel, no Antigo Testamento, capítulo número 9, versículo de número 24 e ao 27. É para os irmãos conferirem para ver se está na Bíblia mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62, aleluia, semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus. Apenas esse versículo. Aleluia. Eu quero trazer um tema de hoje, embora seja um pouco escatológico, mas eu quero que a igreja se esforce em tentar entender, porque é para nossos dias. Eu sei que cada um tem no seu coração, aleluia, o desejo de ser arrebatado, se ter o corpo transformado com a volta de Cristo, aleluia. Eu quero falar com um tema nessa noite, dizendo assim: Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos. Vamos dizer de novo: Deus tem pessoas específicas. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, começando um pouco sobre a introdução. Em toda a existência da humanidade, Deus sempre colocou pessoas específicas em lugares estratégicos para fazer a sua vontade. Não é nada do acaso. Nosso Deus, Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Aleluia. Quando Noé, naquele tempo, ele viveu no momento onde as pessoas eram mais perversas, onde as pessoas naquela época eram violentas, e o pecado dominava aquela geração.
Mas Deus escolheu Noé para fazer a diferença. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus queria eliminar aquele povo. Deus queria eliminar toda aquela geração de pecado. Mas Deus não queria eliminar a existência do homem. E Ele colocou um homem justo para viver naquela geração, Noé. Aleluia. Aleluia. Deus também permite, meus irmãos, que José ele seja vendido pelos seus irmãos para o Egito, porque futuramente ele se tornaria um governador e sustentaria a geração do seu pai Jacó. Aleluia. Também Deus, ele pegou Moisés como criança e fez o Faraó criar, porque futuramente ele ia libertar o seu próprio povo daquele lugar. Glória a Deus. Deus levanta Davi com o propósito de unificar Israel, derrotar todos aqueles inimigos que perseguiam Israel. Deus levanta Davi, e Davi derrotou, aleluia, eliminou muitos povos que vinham contra Israel. Era um homem de guerra, aleluia. E depois ele morre, e seu filho Salomão assume o governo, assume o reino. E a Bíblia vai dizer que ele reinou com sabedoria e com a paz. Mas, aleluia, ele morre. E quando ele morre, a Bíblia vai dizer que houve uma rebelião. E as 12 tribos se dividem. Reino do sul, de Judá, aleluia, e o reino do norte, Israel, Judá, com 2 tribos, reino do norte, 10. Aleluia. Qual foi o motivo dessa divisão, meus irmãos? Política e social. Ali, depois da morte de Salomão, o povo começou a questionar sobre os grandes impostos e tributos que havia sobre eles, sobre a carga que eles tinham de levar. E o povo se rebelou e aconteceu uma divisão. Eu estou falando nessa noite de pessoas específicas no lugares estratégicos. Aleluia. Para livrar o seu povo, ou até mesmo para corrigir. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que no passar dos tempos, os reinos que se dividiram começaram a mergulhar na idolatria. Aleluia. Tornaram-se governos violentos. E a ira de Deus acendeu. Glória a Deus. Aí Deus começa a chamar os seus profetas e começa a revelar o que ele ia fazer. Glória a Deus. O primeiro reino a ser punido é o reino do norte. Então Deus chama o seu profeta, um dos principais, Isaías, no capítulo 9 e no capítulo 10 vai falar sobre que Isaías começa a ver, aleluia, que esse reino do norte seria assolado, que Deus mandaria um povo bem de longe e levaria cativo. E aconteceu no ano 722 antes de Cristo que a Síria invade o reino do norte, aleluia, e leva o povo cativo. Deus vai dizer, através do profeta, no capítulo 10, versículo 5, que a Síria, ele era a vara do seu furor. E passaram, meus irmãos, depois do reino do norte, foi levado cativo, passaram 136 anos. O que aconteceu? O reino do sul começou a se desviar da presença do nosso Deus. Começou a praticar idolatria.
e desobedecer. Aí Deus revela aos seus profetas: se não se arrependesse, o que ia acontecer? Aleluia. E entre esses profetas está Jeremias, porque ele foi falado nessa aula dominical. Aleluia. No capítulo 25, no capítulo 29, no capítulo 39 ao 44, o profeta vai começar a descrever o que vai acontecer com aquela nação. Aleluia. E Deus revela para ele dizendo: ó, vou levar eles cativo, vão passar 70 anos no cativeiro. E quando foi, meu irmão, em 597 a.C., aleluia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém e leva os tops daquela sociedade. E lá vai Daniel no meio, e outros grandes. 10 anos depois, meus irmãos, ele volta de novo, destrói o templo, destrói a cidade, os muros de Jerusalém. E hoje a Israel só está um pedaço do muro das Lamentações. Aleluia. Em Amós capítulo 3, versículo 7 vai dizer: o Senhor não fará alguma coisa sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos. O que eu quero chegar nessa noite, meus irmãos? O que Deus está para fazer nesses últimos dias já foi revelado. E a gente vai ver, eu vou correr um pouco aqui, a gente vai ver que Deus usou os seus profetas nos lugares estratégicos para preparar o futuro da humanidade. Aleluia. Expondo, meus irmãos, esse contexto histórico de acontecimento, eu quero falar um pouco sobre Daniel e o livro de Daniel. Daniel como profeta e o seu livro escrito. Muitos teólogos afirmam, praticamente unânime, dizendo que o livro de Daniel é um livro do Apocalipse do Antigo Testamento, porque nela as revelações, as profecias são altamente fiéis e precisas. Bem, mais uma vez eu quero falar, nós estamos falando de pessoas específicas, em lugares específicos. Ali, meus irmãos, havia um crente chamado Daniel, e aonde ele estava, depois que foi levado cativo, ele estava dentro do palácio. Também havia um crente chamado Ezequiel, que não estava no palácio, mas estava à margem do rio Quebar, recebendo as visões. Aleluia. Havia também um crente chamado Jeremias, meu irmão. Ele estava em Jerusalém, embora sob o domínio de Nabucodonosor, mas ele estava lá no lugar específico, estratégico. Aleluia. Assim como Pedro estava na Judéia, Filipe em Samaria, aleluia, Paulo nos confins da terra levando a palavra, aleluia, assim como aquela menina estava na casa de Naamã, aleluia, lugares estratégicos, aleluia, assim como José estava na casa de Potifar, aleluia, assim como eu e você estamos nessa congregação, aleluia, assim como eu e você, Deus nos colocou em lugares, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja em nossa família, é um lugar estratégico, e as pessoas específicas é eu e você para fazer tal opção, aleluia. Deus não erra o plantio, onde Ele nos colocou, é neste lugar que Ele vai nos usar. Glória a Deus, dê uma palma para o nosso Deus amado. Glória a Deus.
Aleluia. Então, quero lhe dizer que você, como eu, não é tão diferente dos profetas. Só que eles tinham uma carga maior, de acordo com o que ele suportaria. Se eu e você passarmos por dificuldade, é porque o Senhor sabe que eu e você somos capazes de vencer em Cristo Jesus. Aleluia. Mas quem era Daniel? Daniel era de uma família nobre. Muitos falam, como Jorge, Deus só gosta de usar as pessoas pobres, simples, confundem na verdade, mas Deus gosta de usar os humildes. O que é humilde? É aquele que não tem nada? Não, humilde de coração, que não importa o seu estado financeiro, ele honra ao Senhor. E a família de Daniel era nobre, tinha dinheiro, e o rei Nabucodonosor levou, porque ele era uma pessoa top de linha, como diz. Era um jovem de 17, 18 anos, foi levado para estar servindo o rei no palácio. Mas quem era Daniel? Daniel era um jovem que decidiu não se contaminar com a comida que o rei estava oferecendo. Aleluia. Porque ele conhecia e foi ensinado um verdadeiro Deus, e conheceu o verdadeiro Deus. Quem era Daniel? Daniel, ele se tornou, aleluia, governador de província. Pessoas específicas em lugares de estratégia. Aleluia. Ele tornou-se chefe de todos os sábios da Babilônia. Será que é para qualquer um? Pessoas específicas em lugares de estratégia. Aleluia. E foi o grande profeta de Deus. Aleluia. Eu creio, meus irmãos, que nessa noite você já entendeu que o seu lugar é para fazer diferença diante das pessoas, diante da sociedade. Aleluia. Agora, meus irmãos, podemos pensar: por que Deus colocou Daniel para estar próximo do rei? Porque Deus conhecia a capacidade intelectual, espiritual de Daniel. Porque aconteceu uma situação que o rei teve um sonho. Só que diferente de Faraó, que ele sonhou e contou, e foi dada a interpretação, o rei Nabucodonosor não contou. Ele chamou todos os magos, astros, caldeus, e falou: revele o meu sonho e a sua interpretação, senão todos vão morrer. Aí falaram: Senhor, meu rei, há ninguém nesse mundo para revelar tal coisa. E a Bíblia vai dizer que alguém correu com Daniel. Daniel, o negócio está feio. Teve um decreto, o rei vai matar todos que não interpretarem, que não revelar o seu sonho e interpretar. Daniel foi pedir o tempo do rei. Daniel corre com seus 3 amigos. Qual era o nome dos 3 amigos de Daniel? Às vezes, meu irmão, e você vamos passar por uma luta e não é só eu que vai vencer. Nós precisamos de ajuda. Muitas das vezes a nossa oração não é tão poderosa para vencer um tal obstáculo, mas Deus envia pessoas para nos ajudar a vencer. Isso aconteceu. Daniel compartilhou. E os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, unidos no mesmo propósito, clamaram ao Senhor das revelações. E Deus revelou. E ele chegou diante do rei e falou: tu sonhaste com uma espada. Não vou entrar em detalhe, mas Daniel foi colocado naquele lugar porque ele tinha capacidade, aleluia, e a intimidade com Deus para receber as coisas ocultas
conseguir tornar à tona. E às vezes Deus quer nos mostrar algo, ou então até nos mostra e sai algo contando para todo mundo. Mas às vezes Deus nos mostra algo e Ele quer que apenas a gente contemple. Aleluia. Lugares estratégicos. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero dizer que é Deus que determina em que nível eu e você podemos suportar estar na frente de algum trabalho ou de alguma obra. Se Ele nos colocou num patamar, aleluia, que para nós naquele momento está sufocante, e a gente pensamos em desistir, mas Deus, Ele olha para mim e para você e diz: você é capaz. Moisés, que ele falou: eu não sei nem falar, mas Deus fez ele crescer lá na casa do faraó, aprendeu todas as artes, tudo que tinha que aprender, desde pequeno. Moisés aprendeu. Depois ele falou para Deus que ele não sabia falar. Mas Deus nessa noite vai dizer: quem fez a vossa boca? Aleluia, glória a Deus. Como diz o irmão Chara, vamos adiante. Eita Deus amado, glória a Deus. E agora, meus irmãos, aleluia, a Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Daniel. Agora a gente vai adentrar um pouquinho, aleluia, na passagem que eu li no início. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Daniel, no capítulo 9, senta um dia e começa a fazer um estudo nos livros, analisando um acontecimento profético que Jeremias profetizou. E a Bíblia vai dizer que ele, analisando, pesquisando nos livros, ele entendeu que o profeta Jeremias disse que o tempo que o povo ia passar cativo era 70 anos. E Daniel era jovem naquele tempo. Passou-se os anos se passando, e Daniel ficou curioso. O que está se passando? Tem uma promessa. E ele entendeu. Aí ele pensou: os anos já estão findando, mas eu vejo e olho, não há expectativa de um povo sair desse exílio. O que ele faz? O que foi que aconteceu para esse povo ir para o exílio? E a Bíblia vai dizer que ele entendeu que o motivo foi a desobediência, que o motivo foi a idolatria. Então Daniel, naquele momento, ele tem uma ação, que não é todos que têm essa ação de intercessor. Ele se levanta, aleluia, se põe diante do nosso Deus em oração, em favor do povo que havia pecado. Ele começa a fazer uma oração: Senhor, nós pecamos, nós desobedecemos a lei de Moisés, nós adoramos outro Deus. E a Bíblia vai dizer que ele implora pela misericórdia de Deus, que ele implora pelo perdão de Deus em favor do povo. E naquele momento, meus irmãos, diz a palavra do nosso Deus, que se aproximou um anjo em alta velocidade, anjo Gabriel, não é o Gabriel do som não, o outro Gabriel, aleluia. E esse anjo chega com Daniel, aleluia, é tão forte, ele fala: tu és muito amado, aleluia, Deus amado. Quantos, aleluia, querem que Deus chame eu e você? Tu és muito amado, aleluia, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Para ser amado do nosso Deus, tem um princípio: obedecer, fazer a sua vontade, aleluia, se colocar em humilhação perante Ele, aleluia. E naquele momento, meus irmãos,
Aí começa a esquentar um pouquinho a situação. E o anjo vai dizer: ó Daniel, aleluia, os 70 anos aí que tu passou no cativeiro não é suficiente para tirar o pecado, para dissipar a iniquidade. Sabe o que vai acontecer? Vai ser 70 vezes 7. Você vai entender. Aleluia. A Bíblia vai dizer, em Mateus capítulo 18, 21 e 22, vai dizer que Pedro ele se aproxima de Jesus e faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7? Aí Jesus vai dizer: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, meus irmãos, eu entendi aqui que os 70 anos de cativeiro daquele povo era apenas um exemplo, porque Deus, Ele sabe que a humanidade ia crescer, ia se multiplicar a iniquidade. Então Ele disse: ó, são 70 semanas, cada semana significa 7 anos. Aleluia. Então o anjo começa a revelar, e a Bíblia vai dizer, no capítulo 9 de Daniel, versículo 25, o anjo vai dizer: ó, vai acontecer que um dia vai sair uma ordem para edificar o templo. Só que essa edificação será no tempo de angústia. Aleluia. E aconteceu no ano 457 a.C., o rei, aleluia, deu uma carta a Neemias, dizendo: vai e reconstrói os muros. Aleluia. Demorou 49 anos, que são 7 semanas. Era 70 menos 7, quanto ficou? 63. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o anjo começou a revelar, e vai dizer: ó, quando terminar a construção do templo em Jerusalém, vai se passar 62 semanas até o ungido ser morto, até Cristo morrer. Então, 62 semanas se passaram, e quando Jesus tinha 33 anos, ele padeceu na cruz do Calvário. Aleluia. E agora era 70. Foi 7, foi 62, e agora faltou uma semana. Aleluia. Mas o anjo ainda fala: ó, depois do Cristo, do ungido ser tirado, vai vir um povo e vai destruir o templo. E aconteceu. Depois da morte de Cristo, veio os romanos, invadiram Jerusalém e destruíram tudo. Agora vem a pergunta: será que esse profeta Daniel ele tem respaldo, meu irmão? Porque só falta uma semana para se cumprir. E a Bíblia vai dizer, aleluia, na última fase, que a última semana, aleluia, está, no versículo 29 vai dizer que alguém firmará um concerto pela metade de uma semana. Se uma semana é 7 anos, metade 3 anos e meio. Então cessará o sacrifício, ou seja, ele vai se rebelar, vai começar a se voltar contra tudo que se chama de Deus, da presença de Deus. Aleluia.
Mas agora, meus irmãos, eu queria, aleluia, perguntar para a igreja: essa profecia já se cumpriu? Mais uma vez? Essa última semana? Eu estou falando nesse sentido porque a nossa igreja Assembleia de Deus, ela crê nessa linha, que a última semana de Daniel será a grande tribulação. Mas em Romanos 11 vai dizer que Israel, meus irmãos, aleluia, era a oliveira com seus ramos originais, aleluia. Israel, ele fazia parte da oliveira, mas eles não creram em Cristo e foram cortados, foram tirados dos seus ramos da oliveira e foi enxertado, aleluia, nós, aleluia, enxertado na oliveira de Cristo. Mas lá em Romanos capítulo 9, Paulo vai dizer: ó, não vão se gloriar nisso não, porque se ele não poupou nem os seus originais, imagine nós que somos oliveira brava. Aleluia. Quando a gente olha para Israel e vê, meus irmãos, aquela guerra depois de Cristo, aquela perseguição de destruir aquele povo, se levanta nações para destruir, a gente pode perguntar: mas cadê o Deus? Ele não serve um Deus poderoso? Aleluia. Mas Jesus vai dizer, meus irmãos, que, aleluia, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam os que são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como galinha junta os seus pintinhos debaixo das árvores, que não quis. Mesmo Israel não reconhecendo Cristo, aleluia, a Bíblia vai dizer que Israel é menino dos olhos de Deus. Aleluia. E em Lucas 21 e 24, já vou encerrar. Aleluia. Diz assim a parte B: Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Essa guerra que está acontecendo desde o princípio, depois de Cristo, a formação do povo de Israel, essa guerra já está escrita aqui, ó. Aleluia. Vocês vão passar momentos difíceis, mas até que se cumpra o tempo dos gentios. Aí, meus irmãos, dá para entender por que ainda falta a última semana, porque nós estamos na era da igreja. E quem é a igreja? Eram os gentios, que outra hora não faziam parte, mas creram em Jesus e se tornaram a igreja. Aleluia. E Paulo vai enfatizar dizendo: olha, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, a igreja não foi destinada para a ira, porque Deus não predestinou a igreja para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Jesus. Isso quer dizer que quando chegar a ira de Deus, a igreja será tirada. E quando a igreja será tirada aqui da terra, a última semana de Daniel vai se cumprir. Talvez nessa noite, talvez não, com certeza, Deus me escolheu, aleluia, esse lugar estratégico para trazer a memória dessa profecia, desse grande homem de Deus. E tudo que ele falou se cumpriu, está se cumprindo. E se ele falou, ele tem o respaldo de Deus, está se cumprindo. Então a última semana já está à porta. Então nessa noite eu quero convidar você, fique de pé nessa noite, aleluia, a fazer um voto com Deus, a fazer, aleluia, uma reconciliação com Deus, porque não era para nós estar aqui,
era para os judeus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam se tornaram filhos de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
evangelismo no sábado. Por favor, venham todos aqui, junto com os irmãos que estão aqui à frente. Todos que vamos estar ali naquele evento. Aleluia. Irmãos, aqui tem óleo ungido dos meus sonhos. Mas, meus irmãos, todos, eu gosto muito de ungir as minhas mãos na nossa casa e colocá-las e ministrar sobre a minha vida, minha mente, ministrar sobre minha casa, nossa rua. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, a Marcelene, você não vai não? Nem você lá. Meus irmãos, estendam suas mãos aqui para cá. Nós vamos ali, nós naquele lugar, em nome de Jesus, levar a palavra de Deus. E que o Espírito do Senhor, que o Senhor venha nos revestir, que o Senhor venha nos dar sabedoria, graça, que o Senhor venha nos dar assim, a palavra certa para cada pessoa cativa ali naquele lugar. Estenda suas mãos aqui para os irmãos e eu estou junto, que eu vou estar aqui se Deus quiser. Orando, meus irmãos, que a igreja vai continuar intercedendo. Os irmãos que não puderem ir continuarão intercedendo. Vamos orar dizendo assim: Senhor, hoje, Senhor, nós fomos ministradas acerca da tua volta. Senhor, mas tu nos colocaste nesses pontos estratégicos, tu nos chamaste para esse tempo, para levar a tua palavra aos cativos, aos sedentos, aos contritos, aqueles, meu Senhor, sem esperança, estão, Pai, no fundo de um poço, estão, Senhor, cativos pelo inimigo. Nós temos tempo, Senhor, ainda de levar a tua palavra, de anunciar o teu reino. Senhor, esse tempo que o Senhor tem nos dado é o tempo de falar do arrependimento, de falar da tua volta. Senhor, obrigado, em nome de Jesus, eu te peço, reveste cada um dos meus irmãos, cada um de nós, Senhor, nos reveste, coloca sobre cada um a armadura do teu Espírito Santo. Coloca sobre cada um de nós, Pai, a autoridade, a sabedoria. Senhor, coloca os teus anjos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos celebrar a tua palavra. E ali, Senhor, guarda as filhas, os filhos de cada pessoa que aqui está, os leis. Senhor, nós vamos confiando no Senhor e na força do seu poder. Por isso, nessa noite, unge-nos com teu óleo, Senhor. E ali naquele lugar, faz o nosso cálice transbordar tua palavra, alimento para nossa alma. Senhor, em nome de Jesus, nós
lugar. Que o Senhor continue usando, continue abençoando, continue revelando a tua vontade, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, faz dele um instrumento nessa terra, nesse tempo, nessa geração. A glória e honra do teu nome. Abençoa a sua casa, a sua família, seus projetos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, continue contar os irmãos, do amor de Deus, nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que a comunhão das transformações, do doce e da palavra do Espírito Santo, seja conosco, com a sua igreja, seja com Israel, não somente hoje, mas para todos sempre a igreja de Deus.